Você já sentiu que, por mais que se esforce durante o dia, existe algo invisível puxando o freio de mão da sua prosperidade? Enquanto você descansa, sua mente não para. Na verdade, agora mesmo, existe uma engrenagem oculta operando nas profundezas do seu ser. E o problema é que ela pode estar programada para o seu fracasso sem que você perceba. Imagine que o seu subconsciente é como um solo fértil que nunca dorme. Tudo o que você planta nele, antes de fechar os olhos, cada preocupação com as contas, cada medo do julgamento, cada dúvida sobre sua capacidade, germina silenciosamente na escuridão do seu quarto. Você acorda cansado, não porque dormiu pouco, mas porque passou a noite inteira lutando contra os monstros que você mesmo alimentou. Mas e se eu te dissesse que existe um código milenar, uma técnica de reprogramação capaz de transformar essa força invisível na sua maior aliada? Existe um segredo para direcionar esse poder e moldar a sua realidade antes mesmo do sol nascer. Se você sente que chegou a hora de assumir o controle da sua própria mente e parar de ser escravo do medo, este vídeo é o seu ponto de virada. Antes de revelarmos como acionar essa força, inscreva-se no canal e deixe seu like. Ao fazer isso, você envia um sinal de compromisso para si mesmo, o sinal de que hoje a sua velha programação termina e uma vida de domínio começa. Nesta jornada, vamos desvendar como as mentes mais poderosas da história utilizaram o estado de repouso para manifestar fortunas e soluções impossíveis. Prepare-se, pois o que vou te revelar não é apenas teoria, é a ciência da mente aplicada à proteção espiritual. Você está prestes a descobrir como usar os minutos mais valiosos do seu dia para garantir que o seu amanhã seja desenhado pela sua vontade e não pelas suas inseguranças. O segredo está no que acontece no limiar entre a vigília e o sonho. Para compreendermos a magnitude do que acontece enquanto você dorme, precisamos recorrer aos ensinamentos daquele que dedicou mais de 20 anos estudando a ciência do sucesso, Napoleon Hill. Hill não apenas observou os hábitos dos homens mais poderosos do mundo, mas desvendou a mecânica exata da mente subconsciente. Ele descobriu que o nosso subconsciente é uma estação de transmissão e recepção que nunca interrompe suas atividades. Ele trabalha 24 horas por dia, processando as instruções que você fornece através dos seus pensamentos e sentimentos mais profundos. A grande chave da autoridade de Hill reside no fato de que o subconsciente não questiona a veracidade do que recebe. Ele simplesmente aceita o comando e começa a trabalhar para transformá-lo em realidade física. Quando você entende isso, percebe que a sua mente é como um empregado fiel e incansável que executa todas as ordens dadas no momento em que você se prepara para o repouso. Os grandes líderes, inventores e filósofos da história não alcançaram o topo apenas pelo esforço físico, mas porque aprenderam a dar ordens específicas às suas faculdades mentais superiores antes de apagar as luzes. Quando você entende isso, percebe que a sua mente é como um empregado fiel e incansável que executa todas as ordens dadas no momento em que você se prepara para o repouso. Os grandes líderes, inventores e filósofos da história não alcançaram o topo apenas pelo esforço físico, mas porque aprenderam a dar ordens específicas às suas faculdades mentais superiores antes de apagar as luzes. Eles utilizavam o estado de pré-sono para plantar as sementes da solução, da riqueza e da paz. Se você deseja mudar os resultados que colhe no mundo exterior, precisa primeiro validar a autoridade desse sistema interno. Não se trata de sorte ou destino, mas de uma lei psicológica exata. A mente subconsciente é o elo entre a inteligência limitada do homem e a inteligência infinita do universo. Ao alinhar seus desejos com essa força antes de dormir,
Você deixa de lutar contra a corrente e passa a ser impulsionado por um poder que não conhece limites ou impossibilidades. O grande perigo, no entanto, reside naquilo que você tem feito de forma inconsciente todas as noites. O diagnóstico da estagnação de muitas pessoas não está na falta de talento, mas no veneno mental que elas ingerem antes do repouso. Identifique se este é o seu erro. Você se deita, apaga as luzes e começa a repassar mentalmente todas as dívidas, as discussões que teve durante o dia, as injustiças que sofreu e as incertezas sobre o futuro. Ao fazer isso, você está cometendo um crime contra o seu próprio destino. Você está alimentando o seu subconsciente com o medo e a preocupação. E como essa faculdade mental não dorme, ela passa a noite inteira aceitando esse caos como uma ordem direta de programação. Dormir com pensamentos negativos é o equivalente a programar o seu GPS para o desastre e esperar acordar em um paraíso de prosperidade. O conflito interno surge quando você deseja o sucesso, mas sua mente está saturada com a frequência da escassez. Entenda que o subconsciente é impessoal e não diferencia uma preocupação real de um desejo ardente. Ele apenas amplifica aquilo que você sente com mais intensidade no momento da entrega ao sono. Se você adormece em um estado de ansiedade, você acorda em um estado de alerta, criando um ciclo vicioso onde as dificuldades se multiplicam. É por isso que muitas vezes você sente que sua vida não sai do lugar, apesar de todo o trabalho duro. Você está plantando espinhos durante a noite e se surpreende ao ver que suas mãos sangram durante o dia. Existe uma urgência crítica aqui. Se você não aprender a filtrar o que entra na sua mente nesses minutos sagrados, você continuará sendo o arquiteto das suas próprias limitações. A solução exige que você interrompa agora essa contaminação e mude radicalmente o comando que envia para as profundezas do seu ser. É aqui que a ciência da mente encontra uma tecnologia espiritual ainda mais profunda e ancestral. Para interromper o ciclo de preocupação que diagnosticamos, precisamos de uma ferramenta de poder que seja capaz de blindar a sua frequência mental. E essa ferramenta é o Salmo 34. Não encare estas palavras apenas sob uma ótica religiosa tradicional, mas sim como uma ciência de proteção e reprogramação vibracional. O Salmo 34 funciona como um interruptor que desliga o ruído do mundo e sintoniza a sua consciência com a segurança absoluta. Quando o texto diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, ele está oferecendo uma técnica prática para silenciar o sistema de alerta do seu cérebro, substituindo a adrenalina do medo pela dopamina da confiança. Ao recitar ou meditar nessas palavras antes de dormir, você está utilizando uma linguagem que o seu subconsciente entende, a linguagem da autoridade e da paz. Esta escritura atua limpando as crenças limitantes que foram impregnadas em você ao longo dos anos, servindo como um filtro que barra a entrada de energias intrusas no seu campo mental. O Salmo 34 é o escudo que protege a sua oficina da mente enquanto você está vulnerável no sono. Ele substitui o caos pela ordem e a dúvida pela convicção de que existe uma força maior guardando os seus passos. Ao integrar essa ferramenta, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um protegido da providência. Você está estabelecendo um novo protocolo de segurança onde o medo não tem permissão para entrar. Essa tecnologia espiritual que prepara o terreno fértil para que as sementes da sua nova realidade possam finalmente germinar sem interferências, garantindo que o seu descanso seja o berço de uma transformação profunda e inabalável. Para que essa transformação se torne permanente, você precisa dominar a lei da substituição mental.
Entenda que a sua mente não pode abrigar dois pensamentos opostos ao mesmo tempo. Ou ela é ocupada pelo medo, ou ela é preenchida pela fé e pela convicção. O pensamento é a semente absoluta de tudo o que se manifesta na sua vida material. O grande segredo que as mentes prósperas guardam às 7 chaves é que o subconsciente não possui a capacidade de diferenciar o que é uma experiência real, acontecendo agora no mundo físico, daquilo que é intensamente imaginado e sentido no teatro da sua mente. Isso concede a você um poder quase divino de moldar a sua biologia e o seu destino através do sentimento. Se você conseguir sustentar a sensação de que o seu objetivo já é uma realidade concreta, enquanto desliza para o sono, o seu subconsciente aceitará isso como um fato consumado e moverá céus e terra para materializar essa frequência nos seus dias. A lei da substituição exige que você retire o foco da carência e o coloque inteiramente na abundância antes que o primeiro bocejo apareça. Não adianta apenas repetir palavras vazias. O combustível dessa lei é a emoção. É o sentimento de gratidão antecipada que engana a percepção linear do tempo e traz o futuro para o presente. Quando você substitui a imagem da dívida pela imagem da conta paga, ou a sensação de solidão pelo calor do acolhimento, você altera a química do seu corpo e a polaridade da sua alma. Você deixa de ser um pedinte para se tornar um criador consciente. Lembre-se, o que você planta na sua mente com convicção e rega com o sentimento de posse, a vida é obrigada a colher. A realidade física é apenas um reflexo tardio daquilo que você decidiu acreditar com força total nos momentos de silêncio. Portanto, use essa lei a seu favor e não permita que nenhum pensamento de derrota permaneça sem ser imediatamente substituído por uma visão de vitória inabalável. Para que você compreenda que essa técnica não é apenas uma teoria moderna, mas uma força testada no fogo da adversidade, precisamos olhar para a história de Davi, o autor do Salmo 34. A narrativa de resiliência que envolve essa escritura é um dos maiores exemplos de prova social e superação que a humanidade já registrou. Davi não escreveu essas palavras em um palácio cercado de luxo e tranquilidade. Ele as compôs enquanto estava escondido em cavernas, fugindo de inimigos poderosos e enfrentando o caos absoluto. Ele estava em um momento onde, aos olhos do mundo, tudo estava perdido, e o medo seria a resposta mais lógica. No entanto, foi precisamente nesse cenário de escassez e perigo que ele aplicou a técnica de elevar sua frequência mental acima das circunstâncias externas. Isso serve para mostrar que a eficácia dessa prática não depende de uma vida perfeita, mas funciona justamente como o combustível para criá-la nos momentos mais difíceis. Quando Davi afirma que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem, ele está descrevendo a sensação de proteção absoluta que permitia que ele dormisse em paz, mesmo cercado por exércitos. Essa perspectiva histórica aumenta a nossa esperança, porque prova que se funcionou para alguém que enfrentava a morte iminente, certamente funcionará para resolver as suas crises financeiras, emocionais ou de saúde. A resiliência de Davi é a evidência de que a mente protegida por uma convicção espiritual é inabalável. Ao recitar essas mesmas palavras, você se conecta a essa linhagem de vencedores e utiliza um padrão mental que já foi validado pelo tempo e pela história. Você deixa de lutar sozinho e passa a utilizar uma estrutura de pensamento que transformou um fugitivo em um rei, transformando o seu deserto particular em um jardim de possibilidades. Para que a mente aceite essa nova programação, precisamos agora preparar o templo que a carrega, o seu corpo físico. Este é o ponto de virada para a retenção máxima de tudo o que construímos até aqui, pois uma mente agitada em um corpo tenso é como tentar semear em solo de concreto.
Vamos utilizar agora a técnica de biofeedback através da respiração consciente para sinalizar ao seu sistema nervoso que o estado de luta ou fuga terminou e o estado de criação começou. Comece inspirando profundamente pelo nariz, contando até 4. Sinta o ar preencher não apenas os seus pulmões, mas expandir o seu abdômen. Segure esse fôlego por mais 4 segundos, permitindo que o oxigênio banhe cada célula, e então solte o ar lentamente pela boca durante 6 segundos. Sinta que, a cada expiração, uma onda de relaxamento percorre os seus ombros. Solta a tensão da sua mandíbula e desce por toda a sua coluna, até a ponta dos pés. Esse ritmo respiratório é um comando biológico que reduz os níveis de cortisol e prepara o cérebro para entrar nas frequências alfa e teta, as portas de entrada para o subconsciente. À medida que o seu corpo relaxa, a resistência crítica da mente consciente diminui, tornando-a altamente sugestionável às verdades que você deseja plantar. Sinta o peso do seu corpo no colchão e perceba como a gravidade parece gentilmente te abraçar. Não há mais nada a resolver lá fora. O mundo externo pausou para que o seu mundo interno assuma o comando. Com os músculos soltos e a respiração ritmada, você desativa os mecanismos de defesa e abre os canais da oficina da imaginação. Agora, você não é mais um espectador do seu destino, mas o mestre que prepara o palco para a manifestação do amanhã, em um estado de entrega e prontidão absoluta. Com o corpo relaxado e a mente em estado de prontidão, você entra agora na oficina da imaginação criativa, o santuário onde a sua nova realidade é desenhada antes de se materializar. Este é o momento de visualizar o seu objetivo não como algo que você deseja alcançar no futuro, mas como uma herança que você já tomou posse agora. Feche os olhos da mente e veja a cena específica que confirma a sua vitória. Sinta o aperto de mão de um negócio fechado. Veja o saldo da conta que traz paz à sua família. Ou sinta o vigor de um corpo totalmente restaurado. Lembre-se de que a imagem é apenas a estrutura, mas o sentimento é o combustível que faz o subconsciente agir. Você precisa sentir o calor da gratidão subindo pelo peito, a leveza de quem não precisa mais pedir porque já recebeu. É nesta frequência emocional que a mágica acontece. Enquanto sustenta essa visão, comece a selar a sua nova identidade através das afirmações de poder do Eu Sou. Repita mentalmente com a convicção de quem decreta uma lei universal. Eu sou próspero, eu sou protegido, eu sou guiado pela inteligência infinita. Ao dizer eu sou, você está fundindo a sua consciência com a fonte de toda a criação, gravando um novo código genético espiritual no seu subconsciente. Não permita que nenhuma dúvida externa interrompa este processo. Este é o seu laboratório sagrado. Sinta a textura dos seus sonhos, ouça os sons da sua nova vida e deixe que essa alegria inunde cada célula do seu ser. Você está dando ao seu subconsciente o mapa exato do tesouro que ele deve buscar enquanto você dorme. Ao adormecer mergulhado nessa sensação de triunfo e segurança, você garante que a sua mente trabalhará incansavelmente para transformar essa simulação mental na sua experiência física ao despertar. Este é o seu ritual de selamento, os 15 minutos sagrados que definem se o seu amanhã será uma repetição do passado ou o nascimento de uma nova era. A constância é o segredo dos mestres. Não basta tocar o poder uma única vez. É preciso transformá-lo em um hábito inabalável que governa a sua existência. Ao fechar os olhos hoje, entenda que você não está apenas indo dormir. Você está entrando em uma câmara de gestação, onde cada semente de vitória que plantamos nos tópicos anteriores começará a criar raízes profundas na realidade.
O compromisso que você assume agora, no silêncio do seu quarto, é o contrato mais importante da sua vida. Proteja esse estado de espírito com zelo absoluto, pois esses momentos finais antes da inconsciência são o portal por onde a providência entra para organizar os seus caminhos, afastar os seus inimigos e preparar a mesa da sua prosperidade. A sua jornada de transformação começou no instante em que você decidiu dedicar sua atenção a esta frequência. Agora, para selar este compromisso com o universo e com a sua própria mente, eu te convido a manifestar a sua intenção no mundo físico. Se você sente que este conhecimento despertou a força que estava adormecida em você, inscreva-se no canal e deixe o seu like agora mesmo. Ao curtir este vídeo, você não apenas apoia este trabalho, mas envia um sinal claro ao seu subconsciente de que você aceita e valida essa nova programação de poder. Deixe um comentário com a frase "Minha mente é protegida e próspera" para materializar sua decisão. Lembre-se, o mundo é moldado por aqueles que ousam dirigir sua imaginação com coragem. Durma com a certeza de que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor e acorde pronto para dominar a sua nova realidade. O seu amanhã já foi transformado. Nos vemos no próximo vídeo, rumo ao topo do seu potencial.